Antes de sermos capazes de construir navios gigantes e assustadores, capazes de superar os mares mais furiosos do mundo, os humanos dependiam principalmente de barcos à vela de madeira para conquistar e explorar novos continentes. Mas, mesmo que reinos e países fossem capazes de alcançar os pontos mais distantes do planeta, em muitos casos seus navios não conseguiam simplesmente resistir à fúria da mãe natureza. Muitas expedições cancelavam a jornada pela metade, ou nunca voltavam. Havia, no entanto, um grupo específico de pessoas que realmente dominou os mares: os vikings. De uma pequena comunidade tribal em um canto frio da terra, tornaram-se uma força conquistadora aterrorizante que se espalhou até a África. Tudo isso graças a um design genial. O que tornava os navios longos dos vikings inquebráveis? E por que outros reinos não conseguiam replicá-los, não importa o quanto tentassem? É assim que um design genial de navio literalmente mudou a história humana. Antes de se tornarem máquinas de guerra assustadoras, os navios longos dos vikings tiveram origens humildes. O navio se originou como uma simples canoa, também chamada de barco de madeira. Por centenas de anos, os escandinavos dependeram dessas canoas para transporte. Florestas densas e montanhas imponentes tornavam as jornadas por terra complicadas, mas os longos litorais, rios e lagos ofereciam uma alternativa viável. As primeiras canoas eram meramente troncos escavados, impulsionados por remos. Mas então a inovação surgiu. Com o tempo, os escandinavos aprimoraram esses barcos de tronco, adicionando pranchas com a técnica de clinker ou lapstrack, onde as pranchas se sobrepunham e eram presas umas às outras ao longo de suas bordas. Conforme o Império Romano se expandia para o norte, alguns escandinavos se viram servindo nos exércitos de seus novos vizinhos. Durante esse tempo, eles absorveram os prós e contras da tecnologia marítima dos romanos e voltaram para casa com um plano. As culturas mediterrâneas, no coração do Império Romano, empunhavam enormes navios de guerra que dominavam os mares, ao lado de navios de carga que transportavam bens preciosos ao longo das vias navegáveis. Esses navios, movidos a vela e remos, eram construídos com um esqueleto robusto de madeira interna presa às pranchas externas com pregos de cobre, ferro e madeira. Os vikings usaram essas técnicas romanas para criar o projeto dos navios longos. No início, incorporaram esses avanços substituindo seus remos soltos por remos ancorados, uma modificação que aumentou drasticamente a eficiência, mas também exigiu navios mais fortes. Isso levou os construtores de barcos a adotar pregos de ferro como fixadores, em vez dos métodos de costura tradicionais. Eles fizeram a transição da base do barco de madeira para uma prancha de quilha, resultando em embarcações mais altas e mais navegáveis. Mas, mesmo nessa evolução, mantiveram-se fiéis a um conceito fundamental. Esses primeiros navios conservaram o design original do barco de madeira. Sua resistência vinha da casca externa de madeira, em vez de armações e vigas internas. Eles eram construídos como cascas de paredes finas, leves, mas notavelmente fortes, muito mais ágeis do que suas contrapartes romanas. Em uma época de ferozes competições navais, os capitães de navios refinaram rapidamente esses novos modelos para aumentar a eficiência. Quanto mais leve o navio, mais versátil ele se tornava, exigindo menos recursos, algo extremamente importante numa cultura descentralizada. Apesar de suas capacidades impressionantes, esses navios eram, inicialmente, movidos à vela. As velas eram uma adição cara e, por enquanto, o navio a remo era suficiente para suas necessidades. Mas então uma grande mudança aconteceu após o colapso do Império Romano do Ocidente, no século V. A Europa Ocidental experimentou uma crise econômica significativa, o que nivelou o campo de jogo para os escandinavos. À medida que a região começava a se reestruturar no século VI, novas e vigorosas rotas comerciais surgiram, estendendo-se para dentro e através da Escandinávia. A riqueza fluindo por essas rotas ajudou a forjar uma nova classe próspera de escandinavos, que se viram em uma competição feroz por rotas comerciais e reivindicações territoriais. No século VIII, a ideia de um navio à vela começou a fazer muito mais sentido. Com a adição das velas, esses navios, já ágeis e rápidos, tornaram-se quase imparáveis. O navio viking finalmente nasceu. Esses navios longos logo podiam transportar até 100 vikings para a batalha, criando frotas assustadoras, capazes de desembarcar em praias abertas, penetrar profundamente em sistemas fluviais e até mesmo ser transportados por terra, quando necessário. No alvorecer da era viking, era sua velocidade incomparável que os diferenciava.
A mobilidade fornecida por seus navios era nada menos que uma revolução. Imagine uma frota de navios longos contornando rapidamente um promontório, navegando direto para a praia com agilidade surpreendente. Eles podiam subir rios e se aventurar profundamente no interior, permitindo-lhes atacar alvos vulneráveis na Grã-Bretanha, Irlanda e França. Mas sua jornada não terminou aí. Logo depois, eles se aventuraram ainda mais, explorando o Mediterrâneo, o Oriente Médio e cruzando o Atlântico Norte. No século VIII, essas embarcações eram equipadas com uma grande vela, apoiada por um enorme bloco de madeira conhecido como quilha. Essa inovação ajudava a distribuir o peso do mastro e a lidar com a tensão da vela. Quando os ventos estavam ausentes, as tripulações inseriam remos através de buracos nas estacas superiores, impulsionando os navios à força de braços. Mas havia mais nesses navios do que apenas velocidade e design. Partes do convés eram mantidas intencionalmente soltas, permitindo fácil armazenamento de armas. Eles foram construídos para incutir medo em seus rivais. Relatos históricos sugerem que esses primeiros navios eram altamente decorados, alguns até pintados com cores vibrantes, o suficiente para fazer você arrumar as malas e fugir para as colinas o mais rápido que pudesse. Mas como os vikings fizeram uso desse design genial na batalha? Enquanto a maioria dos reinos travava suas guerras em terra, as primeiras batalhas dos vikings ocorreram no mar. Longe de serem bárbaros, os vikings tinham uma organização de batalha bastante complexa. Em particular, usavam um sistema de sinais visuais que indicavam pertencimento e status. Símbolos e cores pintadas em escudos, estampas nos estandartes dos navios, e até ornamentos nos mastros, veias de tempo. A frota viking consistia em vários navios longos e navios menores de transporte, usados para levar provisões. O rei liderava a frota de seu navio almirante real, geralmente o maior e mais decorado. Com sua jangada rasa e velocidade notável, esses navios permitiam que os vikings lançassem ataques surpresa em assentamentos costeiros, visando locais vulneráveis como mosteiros e cidades. Sua abordagem era frequentemente caracterizada por táticas de choque que atacavam rapidamente e recuavam antes que um contra-ataque pudesse ser organizado. Uma frota típica consistia de 10 a 30 navios, cada um tripulado por 20 a 100 guerreiros, liderados por escaldos ou capitães que navegavam e motivavam suas tripulações. O comando-geral frequentemente repousava sobre um jar ou chefe, que coordenava vários navios para executar estratégias unificadas. Taticamente, os vikings empregavam a formação em linha, para ataques diretos, e a formação crescente, para cercos, mostrando a manobrabilidade de seus navios. As tripulações passavam por um treinamento rigoroso em navegação e combate, garantindo transições perfeitas entre manobras e batalhas. Essa organização meticulosa transformou os vikings em uma força temida, que aterrorizou os assentamentos costeiros e remodelou a história da Europa, deixando um legado de medo e respeito.